Canto, que o Jorge Alarra Canto é o nosso convidado nesta noite, que veio nos auxiliar na explanação desse evangelho. Então, como sempre, para nós iniciarmos, vamos fazer uma prece. Então, vamos nos conectando num mesmo pensamento, conversando com o nosso Pai. Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada por permitir este momento. Obrigada, Pai, por nos enviar esse Consolador prometido. Ah, Pai, derrama o seu amor em nós. Amplia a nossa inteligência e o nosso sentimento, porque nós queremos compreender melhor na nossa alma a mensagem do Cristo que o Senhor nos enviou. Jesus, nosso Mestre amado, sê conosco, Jesus, agora e mais um pouco. Nos mantenha, Jesus, reunidos e unidos em Teu nome, para que nós possamos tirar o máximo proveito do que vamos estudar hoje. Nos faz dóceis, Jesus, as inspirações e aspirações dos seus trabalhadores que já estão aqui. Muito obrigada a todos os trabalhadores de Jesus. E damos por aberto mais um estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Jorge, a palavra é sua e eu vou pedir agora para todo mundo fechar os vídeos para poupar a banda para o Jorge, tá bom? Olá, uma boa noite para todos. É um prazer imensamente grande estar hoje na companhia de todos, nesse nosso momento de reflexão e de estudo. O nosso tema de hoje, ele perpassa uma passagem dos evangelhos. Então, para que a gente possa aproveitar de maneira bastante efetiva esse nosso momento de hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre os evangelhos em si, para que a gente consiga, então, se apropriar desse conhecimento que a literatura cristã nos oferece. Não é novidade para nenhum de nós que aqui nos encontramos que as narrativas sobre a vida de Jesus eram contidas fundamentalmente em 4 textos distintos, chamados de os 4 evangelhos. Em verdade, o número de evangelhos é muito maior do que esse. Nós temos uma quantidade bem superior. Alguns autores falam que são ao todo 72 evangelhos. Mas, no período de construção daquilo que seria o pensamento canônico da história de Jesus, apenas 4 foram escolhidos e os outros 68 estão guardados. Eles não fazem parte da Bíblia. E esses 4 evangelhos são muito conhecidos de nós: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada uma dessas narrativas, ela pertence a um autor, em princípio, distinto. Nós não podemos dar legítima certeza se o nome daquele evangelho pertence de fato ou foi escrito por aquela pessoa que leva o nome no evangelho. A gente não sabe. Mas acreditamos que sim, que o evangelho de Mateus tenha sido escrito por ele e os outros também sucessivamente. O interessante de perceber é que esses evangelhos, eles não possuem as mesmas características. Eles possuem características distintas, a depender do estilo do próprio autor. O primeiro deles, que é o evangelho chamado Evangelho de Mateus, foi escrito por Mateus, que era discípulo direto de Jesus, era publicano, portanto, era cobrador de impostos, sabia ler, sabia escrever, sabia fazer contas,
Então, certamente, ele deve ter escrito de próprio punho o evangelho que é atribuído a ele. O evangelho de Mateus é um evangelho muito voltado para os ensinamentos direcionados para o povo hebreu, para o povo judeu. Então, ele possui uma amarração muito forte com o Antigo Testamento. Você vai perceber na narrativa de Mateus uma ênfase muito grande nos aspectos que dizem respeito ao que disse os antigos. Então, é muito recorrente no texto dele a expressão ouviste o que foi dito aos antigos, querendo dizer que tem uma conexão com os profetas. E verdadeiramente é o evangelho onde essa manifestação é muito presente. Essa conexão com as profecias não aparece nem no de Marcos, nem no de Lucas e muito menos no de João. Não aparece. Mas é Mateus que escreve para judeus que tenta apresentar Jesus como sendo o Messias esperado pelo povo de Israel. O segundo dos evangelhos é um evangelho menor. Ele só tem 16 capítulos, enquanto o de Mateus tem bem mais, tem 24. Ele é um evangelho de Marcos, o evangelho mais simples do ponto de vista do seu conteúdo, porque ele não trata da infância de Jesus. Ele se preocupa só da vida pública, ele já começa Jesus na vida pública, enquanto que o de Mateus tem toda uma preocupação de apresentar todos os antecedentes da chegada de Jesus, a gravidez de Isabel, mãe de João Batista. Marcos, o foco de Marcos é outro, evangelho mais sintético, mais focado em outro objetivo. Por quê? Porque ele foi escrito para um outro povo. O foco do evangelho de Marcos era atingir os não-judeus, os pagãos, aqueles que não conheciam os profetas de Israel. Então, não dá para Marcos ficar se referindo aos profetas como Isaías, Jeremias, Malaquias. Não faz sentido. Por quê? Porque essas pessoas elas não conhecem esses homens, então qual é o sentido de eu falar para um grego sobre Malaquias? Então, não há referências do Velho Testamento no Evangelho de Marcos. Então, se ele é para os pagãos, qual é a estratégia de convencimento da qual Marcos se vale para poder convencer os pagãos de que Jesus era o Messias? Ele usa uma outra ferramenta, os milagres. O Evangelho de Marcos é mais curto, mas é repleto de fatos extraordinários. Os grandes discursos de Jesus não estão em Marcos. Ele não fala do Sermão da Montanha, não fala da infância de Jesus, mas ele fala dos milagres que apareceram nos evangelhos. E existem milagres que só Marcos conta. Os outros evangelistas nem chegam a narrar essas histórias. Então ele faz o quê? Ele calça o seu evangelho nos fenômenos extraordinários para mostrar a singularidade daquilo que Jesus era, para em seguida oferecer os ensinamentos que ele trazia, sendo que ele não é tão rico de parábolas, nem é tão rico naqueles grandes discursos extraordinários que Jesus nos deixou. Sua ênfase é Jesus, o poderoso Senhor que cura as criaturas enfermas. O terceiro dos evangelistas é o único deles que era efetivamente um estudioso. Era médico, chama-se Lucas. Não conheceu Jesus pessoalmente. Já chega ao cristianismo após a crucificação. Teria sido ele, portanto, um discípulo de segunda hora, teria sido discípulo de Barnabé, de Paulo, mas não necessariamente um indivíduo que conheceu Jesus pessoalmente. E como é que ele escreve o Evangelho se ele não conheceu Jesus? Conta-se que Lucas escreve o seu Evangelho baseado em entrevistas. Ele vai entrevistando os personagens, vai compondo o seu Evangelho num modelo de uma biografia. É a biografia mais completa que nós temos de Jesus. Como ele era médico, ele dá um tratamento mais técnico para as passagens, dá tratamento mais para determinadas doenças.
E tem algumas falas dele que são bem interessantes. Acredito que todos conheçam uma passagem na qual Jesus diz assim: não são os sãos que precisam de remédio, e sim os doentes. No Evangelho de Lucas, como ele era médico, está assim: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Então, é médico. Então, ele escreve que é médico que a pessoa precisa. E ele tem uma apresentação de Jesus completamente diferente dos outros dois. Para Lucas, quem é Jesus? Jesus não é o Messias que Israel esperava. Não. Jesus não é o milagre que Marcos apresenta para o povo pagão. Para Lucas, Jesus é a misericórdia transformada em carne. É o todo misericordioso. Ele representa o Messias que recolhe as almas sofridas, abandonadas. É no Evangelho de Lucas que está a parábola do filho pródigo, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, falando da misericórdia de Deus. É só em Lucas que está a parábola do bom samaritano, que inspira todos nós a imaginarmos um Deus misericordioso. Ele representa, portanto, a consolação para as almas sofridas, a resposta dos céus para a dor e miséria dos homens. É o evangelho mais doce, mais consolador e o único que apresenta Jesus como sendo alguém que viveu num determinado período no tempo e no espaço. Lucas, pela sua formação técnica, ele amarra Jesus com os acontecimentos que se davam fora do ambiente religioso de Israel. Quando João começa a pregar ali nas margens do Rio Jordão, diz Lucas e só Lucas: e no 15º ano do império de Tibério César, sendo Herodes o tetrarca da Galileia, ele vai então desenhar quem eram os reis que estavam postos para que você consiga localizar Jesus. Então foi nesse ano aqui que aconteceu. É muito interessante. Vai falar muito de Herodes, vai costurar a figura de Herodes dentro da história para você se localizar. Ele é muito, muito bom para fazer com que a gente entenda o cenário específico onde Jesus viveu. Esses 3 evangelhos possuem narrativas muito parecidas. A história de Marcos é muito parecida com a de Mateus e é bem parecida com a de Lucas. Como existe muita similaridade entre esses 3 evangelhos, eles acabam sendo chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são possíveis de serem resumidos numa única narrativa. É muito fácil você pegar os 3 evangelhos e ir costurando com eles e fazendo uma história linear que tem muita similaridade do início até o fim, encaixando aí a história de Jesus por inteiro. Mas nós temos um 4º e último evangelho que é totalmente diferente dos outros 3. Mateus queria dizer que ele era a resposta das esperanças que os judeus tinham com relação à vinda de um Messias. Já Marcos queria apresentar Jesus como a resposta para a miséria física das criaturas, o curador, o realizador de feitos extraordinários. E Lucas, Jesus é a resposta dos céus para o coração que sofre. Ele é o consolador, o agasalhador no peito das almas que padecem. Por essa razão, o evangelho de Lucas tem essa característica de ser mais doce, enquanto que o de Marcos tem a característica de ser mais voltado para os aspectos dos fatos extraordinários, enquanto que Mateus está muito virado para o Antigo Testamento. E João? João não se parece nada. Primeiro que a narrativa de João é cronológica. João escreve um evangelho que
as coisas não aconteceram na ordem que estão nele. Nada garante que a sequência dos capítulos indiquem a sequência dos fatos, como nos outros três, tentam dar uma leitura mais cronológica. João, não. E isso já gera um problema, porque a gente não tem aí uma capacidade muito boa de saber em que época, de fato, se deu os incidentes que são apontados no seu evangelho. Não dá para dizer assim, isso aqui foi no começo do evangelho, então foi no começo da vida pública. Com João não vai fazer isso, não tem essa garantia. Os fatos estão na ordem cronológica, outros na garantia de que isso seja assim. Mas o mais interessante é a diferença do evangelho de João para os outros. João é o único dos evangelistas a narrar coisas que só ele fala. É um evangelho muito distinto. Só João oferece o diálogo de Jesus com Nicodemos. Só João fala do encontro de Jesus com a samaritana ao pé do poço de Sicar. Só João conta a história da mulher adúltera. Atire a primeira pedra o que estiver isento de pecado. Só João conta a ressurreição de Lázaro. Só João é capaz de contar uma série de histórias que seu evangelho é muito rico, como, por exemplo, sobre os aspectos da ressurreição. João é muito mais detalhista com relação a isso, como também no Sermão do Cenáculo, aquele discurso maravilhoso que Jesus faz na chamada Última Ceia, em que ele se despede dos discípulos numa longa conversa com seu grupo de seguidores. João, portanto, tem muitas características que são muito próprias. Para João, ele não é nenhuma das coisas que os outros apresentaram sobre Jesus. Para João, Jesus é o Filho de Deus, uma espécie de ser divino que desceu à Terra. Logo no início do Evangelho de João, ele tem essa preocupação, num texto que ficou consagrado com o nome de Prólogo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas. Ele, portanto, traz uma leitura divinal de Jesus. Ele conviveu com Jesus de perto, conviveu estreitamente com o Cristo, mas de todos os evangelhos, é o que apresenta um retrato mais divino, como se o Cristo quase não fosse um ser humano. Sua história também não traz a infância de Jesus, mas se ocupa muito de sua vida pública e da excelsitude do espírito que o animava. Apenas o Evangelho de João apresenta versículos nos quais Jesus se autodefine. E ele vai se autodefinir no texto de João 7 vezes diferentes. Por 7 vezes no Evangelho de João ele vai dizer, eu sou, e diz alguma coisa que ele é. Em uma das vezes que ele se autodefine, isso lá no sermão do cenáculo, ou seja, o sermão da Santa Ceia, observando os discípulos que seriam como que continuidade da sua tarefa, aqueles que iriam dar continuidade ao início do trabalho dele, queriam ser os divulgadores, iriam se dividir para divulgar a mensagem, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Eu sou a videira, a árvore do vinho, a árvore de uva, e vós sois os meus galhos que se estendem, dando outros galhos para no fundo dar a uva, o cacho de uva. É interessante relembrar que quando Kardec pediu uma imagem que pudesse representar o trabalho da codificação, os espíritos entregaram para ele um desenho de um cacho de uva. Já viram? O cacho de uva. Uva não é caju, uva não é manga.
uva dá de cacho, para mostrar que a nossa força vem do grupo. A uva representa exatamente a junção das pessoas para um resultado. Em Chicago, nós nos reunimos em grupo para termos uma eficiência maior. Quem consegue fazer um suco de uma uva, vai pegar uma uva, você tem que pegar muitas. Então é o cacho. E elas trabalham unidas. E se percebermos, o formato do cacho lembra o coração humano. A uva é o símbolo da alegria, o símbolo da celebração da vida. E ele, ao dizer-se, eu sou a videira verdadeira, estava simbolizando para os discípulos que eles seriam aqueles que multiplicariam a ideia e que formariam outros galhos que se espalhariam pelo planeta, mas ele era a videira verdadeira. E vós sois os ramos. Essa é a primeira das situações que a gente está vendo hoje com relação à autodefinição de Jesus como sendo alguma coisa. Ele dizendo, eu sou. Uma outra oportunidade a gente tem, Jesus se autodefinindo, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essa ressurreição e a vida, ela pode ser entendida em dois propósitos distintos. A ressurreição no sentido de após a morte nós termos vida plena, nós não estarmos em processo de perturbação, atormentados, em regiões de sofrimento e de angústia, vivendo de maneira desarvorada, sem perceber a excelência do existir. Mas pode representar também o dom de nós nos reconstruirmos. Porque a mensagem de Jesus também tem o poder de reconstruir as nossas vidas, de ressignificar as nossas existências. Eu odeio, tenho mágoa, tenho ressentimentos, não consigo perdoar, eu tenho uma vida. Eu entro em contato com a mensagem de Jesus e ele me liberta, me propondo o amor, me propondo o perdão, o desapego dos bens terrenos, a ressignificação do meu existir, o amor ao próximo, a relação de filialidade com Deus, o desapego dos bens terrenos, e transforma de maneira extraordinária o meu existir. Então, numa mesma existência, eu tenho uma outra história de vida no mesmo corpo. Eu era de um jeito, mas a partir do momento em que eu decidi aproximar a minha existência dos propósitos do Cristo, como diz Paulo de Tarso, já quem se converte a Jesus é outra criatura, já é outra criatura. Então, é como se nós fôssemos outra pessoa a partir do momento em que nós nos aproximamos dessa mensagem que renova o nosso existir, nos faz esquecer o ódio, a mágoa, o desespero, a desesperança e nos abraçamos com uma ideia extraordinária de consolação que fez com que tantos e tantos homens, embriagados pela mensagem do Cristo, descessem aos circos de martírio por compreenderem a imortalidade da alma e a excelência de todos os conceitos que Jesus apresentava para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque seus ensinamentos conferem vida verdadeira às pessoas e não o sofrimento que muitas vezes nós nos sentimos atingidos pelo desconhecimento da vida espiritual. Em uma terceira oportunidade com relação a essa questão do Cristo se autodefinir, numa outra oportunidade, também no Evangelho de João, ele se diz, eu sou o pão caído do céu, eu sou o alimento das vossas almas. Eu sou o alimento de todos vós, eu sou o pão caído do céu. As almas tinham fome, e ele representa o alimento que os céus enviaram para que os homens pudessem saciar a sua fome de esperança, de consolações. E essa imagem, ela faz alusão ao Velho Testamento,
Em uma passagem, quando Moisés estava com os homens atravessando o deserto, eles sentem fome. E Moisés então ora a Deus pedindo que algo lhes seja oferecido para aplacar a fome das pessoas. E no dia seguinte, o acampamento aparece coberto por uma substância gelatinosa, parecido com algodão doce, ao qual eles dão o nome de maná. Eles recolhem aquele maná e comem, e se alimentam daquele maná, que eles dizem, esse é o pão caído dos céus. O alimento que caiu do céu, porque ele caía do céu, e as pessoas acordavam de manhã e tinha maná para comer. No outro dia, novo alimento de maná. Algumas pessoas acham tão estranho, nossa, que maná é esse? O maná, na verdade, não é uma coisa assim tão extraordinária. Extraordinário é Moisés ir para o lugar onde o maná caía. O maná é um fenômeno natural, produzido por uma planta chamada tamargueira. A tamargueira, ela faz uma flor que, quando explode, solta uns flocos. Existe até hoje no deserto. E esses flocos voam e caem no chão. A intuição de Moisés, o interessante da intuição dele, é ele ter ido exatamente para a região onde o maná acontecia, porque isso é que é interessante, isso é que é fantástico. Porque se ele fosse para outro lugar, teria morrido todo mundo de fome. Então ele se diz, eu sou o pão caído dos céus, o alimento das vossas almas. Em uma outra oportunidade, numa quarta frase, ele também diz, eu sou, mas ele não se diz nem o pão, nem a ressurreição, nem a videira. Ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Porque ele era a possibilidade de libertação do homem dos estágios que eles estavam. Se a gente pegar o pensamento de Buda, o Buda dizia que as nossas encarnações elas estão circunscritas a um determinado padrão evolutivo, ao qual ele chamava de mandala. É um conjunto de experiências em que o espírito está preso. Ele está preso dentro dessa mandala. Ele está preso aqui dentro, ele não sai. Então, as experiências são essas. Ele precisa quebrar essa mandala para ir para um outro estado de consciência. Quando a gente quebra a mandala, a gente imagina que se iluminou. Vai dizer o Buda, não se iluminou. Quebrou essa mandala, agora está preso numa outra que é maior um pouquinho. Aí vai quebrar essa, vai para outra, para outra, para outra. Mas sempre estaremos dentro de uma mandala, porque a perfeição do homem será sempre relativa. Como é que eu saio da minha mandala? Tem que encontrar uma porta de saída. Jesus é a porta porque ele oferecia uma maneira diferente de pensar. O que prendia os homens naquelas circunstâncias? Fulano me fez, eu vou dar o troco. Ele fez, eu vou me vingar. Ele me odeia, eu vou odiá-lo também. Então, esse raciocínio de vingança, de troco, de devolver aos outros o que me deram, é que produzia esses processos de sofrimento e construía essa história de vida através da qual o espírito não conseguia evoluir muita coisa. Ele precisa quebrar essa mandala e sair. Ele precisa de uma porta para sair. E o que o Cristo representa na evolução humana é a porta, porque ele diz, não revida, perdoa. Aí quando você perdoa, você plum, saiu da mandala. Você se liberta. O que é a chamada salvação? A salvação é passar pela porta. Salvar-se é sair da mandala. Então, eu me salvei. Salvou de quê, meu filho? Eu me salvei de ficar aqui dentro. Eu estou livre. Caí num outro ambiente, mas eu estou livre desse, mais estreito, essa mandala na qual eu estava preso. Eu quebro a mandala, porque achei uma porta de saída. E o Cristo é essa porta. Ama o outro, perdoa. Se ele te pedir para ir 1000 milhas, vai. Vai 2000 passos, pronto. Não teme. A quem te pedir, não pede. Dá qualquer que te pedir. Eu que tomar o que teu, não lhe voltes a pedir. Deixa, liberta-te. Nós já tivemos tantos títulos na vida, já vivemos tantas situações de poder, e hoje não temos nenhuma moeda do tempo que fomos reis e príncipes. Não sobrou nenhuma. E a gente se agarra tanto a esses objetos materiais, tanto aos bens da terra, como se eles fossem ser realmente importantes. Vai ficar tudo, gente.
vai ficar tudo. A gente não vai levar absolutamente nada. E a gente passa uma vida inteira desesperado para conseguir bens, vai embora. Deixa tudo para trás. Então, Jesus é a porta, pela capacidade que ele tem de ressignificar as nossas vidas e oferecer uma proposta totalmente diferente de todas essas coisas. Então, Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a videira verdadeira. 4 definições que ele mesmo se deu. Mas ele tem mais 3. A quinta é quando ele mesmo diz sobre si próprio: eu sou a luz do mundo. E aquele que vier comigo não andará em trevas. Imagine essa imagem. Eu sou a luz do mundo. Então, tire Jesus, o que é que você tem? Escuridão. Essa imagem é a seguinte: o mundo estava às escuras. As pessoas não entendiam o propósito da vida. Andávamos às apalpadelas, sem saber aonde estávamos indo, sem saber se era certo ou se era errado o que fazíamos. E, de repente, aparece alguém que acende a luz e diz: esse é o caminho verdadeiro. Eu vou lhes ensinar a verdade. Amai aos vossos inimigos. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Olhai os lírios no céu, os pássaros do céu. Olhai os lírios nos campos. Então ele vai oferecer ensinamento que abria os olhos das pessoas. Ensinava coisas em parábolas de maneira extraordinária, como os profetas antigos diziam: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Bem-aventurados serão os olhos que naquele dia poderão ver e os ouvidos que poderão ouvir, porque muitos desejaram e desejarão ouvir e não ouvirão, e muitos desejarão a ver e não verão. Por isso, bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem a palavra do Senhor. Ele foi esperado por séculos. A humanidade andou sem uma certeza de como é que deveríamos nos encaminhar. E ele veio não somente pregar, porque a gente teve outros pregadores, claro, tivemos vários pregadores maravilhosos, mas só Jesus teve a capacidade de convencer seus discípulos de maneira tão intensa sobre o amor, que quando ele parte de volta para o mundo espiritual, os seus discípulos abrem casas para socorrer os miseráveis. Não estou falando isso para falar mal de Buda, de Krishna, nem ninguém. Mas só Jesus criou discípulos que cuidavam dos miseráveis. Eles não se isolaram no mosteiro para viver de longe do mundo que era mal. Não se tornaram eremitas. Eles não se consagraram a viver distantes do homem, do mundo. Não. Qual era a proposta do cristianismo? O que tinha na casa do caminho? Amor. Recolhiam os miseráveis, os famintos, os doentes e tratavam dessas pessoas como irmãos. Isso é que mostra a excelência da mensagem de Jesus, que verdadeiramente acendeu uma luz no coração das criaturas e fez com que suas vidas se tornassem algo completamente diferente. Iluminou a existência dos homens. Seus ensinos verdadeiramente são luz no caminho. Emmanuel, trabalhando a questão da luz, diz uma vez assim, que a luz não conserta as nossas vidas, mas ela nos mostra o serviço que tem para fazer. Então, você tem uma vida toda desarrumada, mas está no escuro. Você não sabe nem onde está, não sabe nem aonde está quebrado. Você não sabe nem o que está fora do lugar. De repente, a luz vem e se acende. Quando a luz se acende, ela não põe nada no lugar, mas ela mostra o serviço a fazer. Assim é a presença do Cristo nas nossas vidas.
Ele ilumina os nossos corações e nos revela o que nós temos de errado na vida. E o homem, com seu próprio esforço, vai trabalhar para arrumar o que está fora do lugar. Eu sou a luz do mundo. Uma sexta frase, também apresentada por Jesus, no que diz respeito à autodefinição dele, é uma das mais conhecidas. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tradutores mais modernos dizem que a frase não está muito correta, porque caminho não é nada. Então, que o certo seria, como é o original, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, não são três coisas: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, são só duas coisas. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, alguns autores mais recentes, quando releem os originais no grego, dizem: não, houve um equívoco aqui. A tradução é: eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas, independente disso, essa proposta de oferecer-se como sendo o caminho da verdade e da vida, ela é muito bela. E trabalhando essa questão na obra espetacular, que eu recomendo que vocês que estudam o Evangelho procurem na internet, que ela não vende mais, uma obra em 8 volumes chamada A Sabedoria do Evangelho, de Torres Pastorino. No meu entendimento, o mais profundo estudo dos evangelhos que a gente tem dentro de doutrina espírita. Nesse trabalho feito por Torres Pastorino, ele analisa essa passagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz que aqui não era isso, que houve uma corrupção no texto. O texto não era eu sou, o texto era o eu é. Não é eu, é o eu. O eu é o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo eu, ou seja, pela transformação moral. Mas essa é uma fala defendida apenas por Torres Pastorino. A gente não tem outros autores espíritas que façam o mesmo raciocínio. Todos os demais refletem exatamente sobre a questão do Cristo oferecer-se como o caminho da verdade e da vida, naquela frase que ele também utilizou falando: buscai e achareis, é o caminho, não é? Buscai e achareis. Quando eu acho, batei e abrir-se-vos-á. Quando eu bato, eu estou batendo aonde? Numa porta. Então, ele é o caminho, então ele é a porta. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Pede, e o que tu pedires, eu te darei. O que os homens pediam e tinham fome? Pão. Sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. E entre todas essas passagens que tratam de Jesus como sendo alguém que se autodefine, a sétima e última dessas frases diz: eu sou o bom pastor, que cuido das minhas ovelhas, e elas reconhecem o meu chamado. Quando eu as chamo, elas ouvem a minha voz e vêm para mim. Essa expressão de Jesus, ela é muito bonita, porque ele poderia ser o mau pastor, né? Poderia ser um mau pastor. Eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? É o pastor que cuida de maneira atenciosa do seu rebanho. O bom pastor é o que está representado em Lucas, na parábola das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, que diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarra, ele deixa as 99 no campo para ir buscar a que se desgarrou. É como se a ovelha fôssemos nós.
que nos perdemos à margem do caminho. Enlouquecemos pela tristeza, pela desesperança, porque sofremos um golpe muito forte no nosso mundo afetivo, porque nos descobrimos portador de uma doença incurável, porque sentimos que as nossas vidas estão se esvaindo, que a velhice está tomando conta dos nossos corpos. Por isso, a vida parece perder o sentido para nós. Começo a perder as esperanças do sentido, do propósito do existir. E me desgarro do meu rebanho. Me afasto do meu pastor. E fico perdido no caminho sem saber aonde eu possa buscar algum tipo de consolo. Quando nós fazemos esse movimento de nos afastarmos do nosso rebanho, nem sempre fazemos isso com a intenção de nos afastar. Às vezes nós não sabemos que isso vai levar a uma ruptura da nossa vida espiritual. Mas muitas vezes, o processo de perturbação espiritual, de fragilização da nossa vida, faz com que a gente escorregue. E qualquer um de nós está passível dessa circunstância. E quando nós escorregamos, quando nós tropeçamos na nossa própria história de vida, nós corremos o risco de nos descobrirmos, de repente, sozinhos. O rebanho foi embora e eu não tenho mais como me revincular a ele. Na obra Paulo e Estevão, há uma passagem bem interessante quando Barnabé e Paulo, eles saem da cidade de Antioquia e levam junto com eles foram a Jerusalém, e lá em Jerusalém eles tomam a figura de João Marcos, que mais tarde seria o evangelista Marcos, mas na época tinha 14 anos. E eles saem numa viagem, os três. Só que eles percebem que Marcos só faz as coisas de má vontade, irritado. E Paulo então diz, olha, Barnabé, não está dando certo. O menino não faz as coisas porque quer, é melhor a gente mandá-lo de volta para Jerusalém. E aí o tio ainda tenta argumentar, mas aí Paulo convence, olha, ele tem que voltar para a casa dele, ele não está maduro. Ele faz as coisas sem vontade, ele não tem, parece que, propósito superior para fazer o que faz. Faz com raiva. Mandar ele embora. Vamos mandar, vamos. E Paulo tem uma conversa pode encontrar isso lá na obra Paulo e Estevão. Ele senta com João Marcos e diz, nós gostaríamos muito que você ficasse. Mas você está fazendo algumas opções infelizes de como se comportar diante da divulgação do Evangelho. Então nós vamos devolver você, mas eu quero te dar um conselho. E vem o conselho que interessa para nós hoje. Ele diz, você vai voltar para Jerusalém, mas não se afaste de nós. Não se afaste de nós. Nós caminhamos para Jesus em grupo, em fila, como um cacho de uva. Nós caminhamos em Jesus em grupo. E se um de nós se desgarra e se desprende do grupo, ele não conseguirá seguir sozinho na direção do Senhor. Ele terá que esperar um segundo grupo ao qual se liga para retomar o trabalho de caminhada na direção do Cristo. Não perca esta oportunidade. Não se desgarre de nós. Assim também, quando o Cristo apresenta-se como sendo o bom pastor, ele está se referindo exatamente ao pastor que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas, que faz tudo para que elas consigam ter lugares tranquilos, que elas consigam estar em paz, que elas consigam ter confiança e serenidade. O bom pastor significa, nessa imagem, aquele que, a despeito da minha compreensão, sabe o que é melhor para mim. Por quê? Porque ele é o pastor e o grupo são as ovelhas. O que a ovelha entende do que o pastor faz? Ela não entende. Mas ela precisa confiar no pastor, que o pastor diz, não, vamos por aqui. E leva as ovelhas por um caminho, ele sabe por onde ele está levando. E as ovelhas precisam confiar no seu pastor, porque se elas não confiassem, não, ele vai me levar para um local ruim, eu não vou. Nós temos que aprender a confiar no pastor. Quando ele diz,
eu sou o bom pastor, ele está dizendo, confia em mim. Não tenha medo das experiências, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar sozinho. Eu estarei tutelando a tua história. Não creias que a vida dos homens esteja a cargo deles próprios. Eu sei o que te é melhor. Reconhecer Jesus como bom pastor é reconhecer que quando a vida nos visita com lágrimas, sofrimentos, decisões amargas, doenças, abandono, sensação de fracasso, é porque por trás dessa experiência existem lições para serem aprendidas. Nem todas as dores que nós passamos no mundo são necessariamente processos expiatórios. Existem muitas pessoas que têm essa leitura rasa de doutrina espírita, dizendo, meu amigo, se você padece é porque você tem muito débito, hein? Você deve dever demais. Isso não é verdade. Porque existem muitas pessoas que passam por processos de sofrimento, não por causa delas, mas por causa dos outros que eles vieram resgatar, como sendo pastores menores de outras ovelhinhas. Às vezes em casa, nós temos um filho rebelde, um marido difícil, um pai amargo, uma mãe problemática, uma esposa muito complicada de se lidar. E nós não somos necessariamente um espírito endividado. Não. As obras espíritas estão cheias de casos desse tipo. Dá uma olhada na história de Lívia. Passou por uma série de problemas, nem precisaria. Alcione, não precisava passar nada daquilo. Decisão do espírito. Eu decidi vir. Eu quis por amor vir. E por quê? Porque eu amo. E quem ama faz o movimento de resgate dos seus entes queridos na carne. Não precisaria passar, mas vem. E uma das características interessantes dessas experiências é que a pessoa passa pelo sofrimento e não se revolta. Passa por dores horríveis, mas você não vê blasfêmia, desespero, porque ela se consagra à percepção de que Deus cuida dela. Jesus é um bom pastor que está vendo. Estou fazendo a minha parte. Se a dor me alcança, tem um propósito. E por mais difícil que a minha prova seja, ela vai passar um dia, vai acabar. Ninguém vai viver para todo sempre na realidade que a gente vive. Uma hora vai passar. Então, curte a prova, aproveita a experiência, porque o Senhor que cuida de nós, o chamado bom pastor, não vai nos levar para lugares difíceis. Ele vai conduzir as nossas experiências para lugares que sejam verdadeiramente lugares aprazíveis para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, reconhecer Jesus como sendo o nosso bom pastor é dar às nossas almas a capacidade de vermos, sim, todas as dores do mundo passam, todas as experiências que a existência humana pode nos oferecer, as mais amargas que pudermos pensar, todas elas têm um propósito superior. Nós vamos perceber que nossos corações podem tirar experiências extremamente benéficas dos sofrimentos que a vida nos oferece. Se eu não entender Deus, Jesus, como um pastor que está cuidando de mim, se eu desconfiar da sua solicitude, eu posso não aproveitar a prova. Para que eu seja realmente alguém que diga ele é o bom pastor, é porque eu faço tudo o que eu posso. E se eu fizer tudo o que eu puder, e ainda assim o sofrimento me vier, eu tenho que me recolher e dizer, faz parte daquilo que Deus quer que eu passe. Não é se conformar com o sofrimento, dizer, já que eu estou sofrendo, o espinho entrou no meu pé, deixa aí, porque se entrou no pé é para ficar, se não fosse, não tinha entrado. Não, nós vamos cuidar de nós, de tudo que a gente puder, mas a gente, se fizer tudo que pode, ainda assim não alcançar o que deseja,
é um indicativo de que Deus tem alguma leitura para nós em todas essas coisas. Falar que ele é o bom pastor, como eu disse ainda há pouco, é nos enxergarmos como a ovelha que tem que confiar no seu pastor. A ovelha perdida que confia que o seu pastor vai buscá-la. É linda essa imagem de Deus como sendo o pastor, Jesus, o bom pastor, e as criaturas humanas como sendo aqueles que ele cuida, pastoreia, leva, protege, alimenta e faz todas as coisas a seu benefício. Essa imagem do bom pastor, ela não nasceu necessariamente na fala de Jesus. Ela é mais antiga do que isso. E acredito que todos nós aqui, sem exceção, conhecemos a origem dessa história em cima de um texto que não pertence ao Novo Testamento, mas sim ao Velho. O famosíssimo Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Observe que o texto está dizendo que o Senhor é o pastor. Se o Senhor é o pastor, quem sou eu? Eu sou ovelha. Quem está falando não é um ser humano. Você tem que imaginar nesse texto que é uma ovelha falando. Então, nós vamos ler o texto imaginando que é uma ovelhinha que está falando que Deus é o seu pastor. Então, vamos nos colocar na condição de ovelha para ouvir o que é que o salmista escreveu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me mais em verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas. É isso que um pastor faz com as suas ovelhas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor por longos dias. É uma ovelha falando. É uma ovelha que está comentando conosco que ele é o bom pastor, que leva, que conduz, que protege. E nós precisamos ter essa imagem, que é muito próxima, embora esteja essa fala no Evangelho de João, da história da ovelha perdida do Evangelho de Lucas, o Cristo misericordioso. Nesse salmo que fala sobre o Messias, o texto no português diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas, ao lerem essa frase, têm uma leitura que não é a que os rabinos têm. E as pessoas dizem assim, bom, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu vou ter carro, casa, riqueza, dinheiro, ouro, tudo, prestígio, poder, porque nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas os rabinos disseram, não, mas não é isso, essa tradução não está correta. A tradução correta é, o Senhor é o meu pastor e nada é o que faltará. Ou seja, o que me faltar é nada. Se o Senhor for o meu pastor, nada vai faltar. Porque eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando Jacó, saindo da casa de seus pais, indo para a casa de seu tio Labão, diz o texto do Antigo Testamento que ele no topo do monte encontrou com Deus, entre aspas, um espírito, que perguntou a ele, pede o que tu quiseres, e o que tu quiseres eu te darei. E ele então disse, eu só quero duas coisas. Eu quero pão para comer, não é pão para guardar, pão para comer. Que Jesus vai dizer o pão nosso de cada dia, pão de cada dia. Então é ali, pão para comer
e roupa para vestir. Não é roupa para guardar, é roupa para vestir. E nunca faltou nada, nada a Jacó. Quando mais tarde ele encontrou seu irmão, 20 anos depois, ele encontra seu irmão Saul, que ficou riquíssimo. E Jacó, que era mais pobre do que Saul, leva presentes para ele. E Saul diz para o irmão: meu irmão, você trouxe presente para mim? Precisa. Meu irmão, sou tão rico, tão rico, tão rico, você vai trazer presente para mim? Você é mais pobre do que eu. Vai me dar presente? Faço não. Não me dê, meu irmão, não precisa de presente. Eu tenho muito, não preciso, eu tenho muito. Jacó, aquele que pediu pão para comer e roupa para vestir, responde para o irmão: pegue, meu irmão, eu trouxe para você. Fique com o presente que eu lhe trouxe. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O que era rico tinha muito. Mas o que entendeu que Deus era um bom pastor, poderia não ter toda a riqueza do irmão, mas entendia dentro de si mesmo: eu tenho tudo. Porque quando Deus é o meu pastor, nada é o que vai me faltar. Tayane, está com você. Oi, Jorge. Que lindo esse passeio que você fez. Nossa, foi. Eu falei, mas onde que ele vai parar assim? Eu falei, ele foi em todos os evangelhos, mas realmente eu nunca tinha tido essa compreensão. Agora eu vou olhar esse evangelho de uma forma completamente diferente, porque é uma perspectiva holística, né, sobre esse trabalho do Novo Testamento, né, praticamente, dos evangelhos. E por que de cada coisa. Nossa, Jorge, foi fantástico, como sempre. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir para quem tiver alguma pergunta, algum comentário. Essa é a hora. Ana, você quer falar, minha linda? Porque eu acho que você está falando, mas você está É, fechando. Isso. eu gostaria, Jorge, de saber, porque a gente consegue definir bem o que cada evangelista, ou o público de cada evangelista. Mas e João? Porque se a gente for olhar o Evangelho de João, a palavra não sei se está adequada, mas ele é um pouco mais místico, né? Inclusive causando muito entrevero de não nos considerarem cristão, porque não consideramos Cristo como Deus, né? E no Evangelho de João é que ele fala: eu e o Pai somos um, né? A que você atribui ou define por que este Evangelho de João ser assim? João II, pelo que a história do Cristo nos oferece, ele teria sido retirado da Palestina na época em que Saulo de Tarso promove a perseguição aos cristãos. Uhum. João, portanto, migra para a Hélade, a Grécia. Ele migra para a Grécia e ele perde o contato com a cultura judaica. E ele vai passar muito tempo vivendo entre os gregos, na cultura grega, filosofia grega, pensamento grego, e ele vai se descolando da leitura judaica. Ele era muito jovem. E segundo esse evangelho foi escrito quase com 100 anos. Então, você imagina, com 100 anos, vamos dizer que ele tenha vivido 70 anos dentro de uma cultura helênica. E perdeu o contato com as coisas. Perdeu a intimidade com o pensamento judaico e viveu muito mais próximo daqueles pensamentos filosóficos, parabólicos, que os gregos possuíam. Então, ele escreve o Evangelho, você definiu bem, com um pensamento mais místico. O pensamento de João é um pensamento mais místico. O pessoal costuma dizer que o Cristo de João é o Cristo cósmico, que é um Cristo transcendente. Você tem razão, é onde ele diz: eu e o Pai somos um.
Mas esse somos um não é a mesma pessoa, temos o mesmo propósito, temos identidade de pensamentos. Sim, mas Essa visão filosófica, os mais né? literalistas aí deixam É, de nos considerar cristãos, por exemplo. sim. Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela disse: Mas afinal de contas, você é cristão ou você não é cristão? Eu disse, não sei, depende. Se você disser que para ser cristão tenho que achar que Jesus é Deus, então eu não sou cristão. Se para ser cristão eu posso acreditar que ele é meu mestre, aí eu sou cristão. Se eu tiver que, para ser cristão, dizer que ele morreu na cruz para me salvar, então eu não sou cristão, porque eu acho que ele não morreu na cruz, ele viveu para nos salvar. Foi sua vida e não sua morte que nos salvou. E se você disser que foi o seu sangue que lavou do pecado, e eu disser que não, que foram os seus ensinamentos que me lavaram do pecado, aí eu sou cristão. E se você disser que ele me salvou do meu passado, eu não sou cristão. Mas se você disser que ele me salvou do futuro, porque tudo que eu iria cometer de erro eu cometi, aí eu sou cristão. Fico assim pensando e diz, então você não é cristão. Porque na cabeça dela, ser cristão é ter esse raciocínio de que ele é Deus, seu sangue nos lavou do pecado, Morreu por ele morreu nós. na cruz para nos salvar, e deu a bênção gratuita. Né? Então, não, é uma questão de conceito. Mas faz Porque, na todo verdade, ser sentido. cristão é seguir os ensinamentos dele, e não um processo litúrgico. Né? Exato. Mas tudo bem, a gente não vai discutir por conta disso. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais algum comentário ou alguma pergunta para fazer para o Jorge? Pablo, Lino. A gente falou para todo mundo fechar, né? A câmera, todo mundo O Lino é o presidente Opa, do nosso centro. tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Só para agradecer pela excelente palestra, pela participação e pensar em você para organizar. Muito obrigado. Jorge, aqui é o Pablo, eu estou no volante aqui, eu estou no speaker do carro, desculpa que eu não abri a câmera, mas excelente a palestra, e o Evangelho, eu acredito que você deva concordar, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é um manancial contínuo, né, de lições. Então, a gente já falou desse tema, o pessoal sabe, conhece dos evangelhos, mas quando a gente tem essa nova visão, é a mesma coisa, mas sob um prisma diferente que você trouxe, essa questão da luz. A gente sabe, eu sou a luz do mundo, mas o que você falou me lembrou muito essa força que Paulo tinha, né? Por isso que ele foi o vaso escolhido. Essa questão da luz, ela não consertar tudo, ela faz enxergar e te aponta o caminho. E eu acredito que Paulo teve essa iniciativa. Me lembrou muito aquela passagem que Jesus diz para ele que eu ainda te mostrarei o tanto que você tem para sofrer ainda, né, nesse sentido. Então, eu acredito que a sua palestra veio trazer essa proposta, né, de arregaçar as mangas e ir para o trabalho, essa questão dessa reforma íntima, esse convite que a gente não vai evangelizar só através de palavras, né, mas através da vivência. Então, muito, muito bom aí o estudo, as recomendações, eu acredito que a gente vai buscar também aí o Evangelho de Sabedoria, né, o que você falou. Então, deixa aí a nossa gratidão. Obrigado. Jorge, algo que chamou muito minha atenção, aqui é Fabiola, foi a sua fala em relação à multidão. E aí eu fiquei aqui ouvindo isso e me lembrando de Emmanuel, porque em vários livros Emmanuel fala, destrinchando Paulo, essa questão da multidão. Então, em várias mensagens, auxílio eficiente, diante da multidão, migalha em multidão, no campo social, espírita na multidão, perante a multidão. Então, a gente vendo essa figura de Jesus, que estava sempre entre nós.
E aí tem uma mensagem que Emmanuel fala que a gente, quando se intelectualiza demais, a gente acaba fazendo o caminho inverso, a gente se distancia. E a gente tem que ter cuidado com esse distanciamento da multidão, porque é lá onde Jesus era encontrado sempre. E aí eu comecei a fazer um link aqui do cacho de uva, da cooperação. Ninguém evolui sozinho. E a gente vai ver isso no universo quando a gente estuda a Gênese. A gente vê que a economia é universal, né? Qual é a função de cada. Então a gente vê essa cooperação, está em tudo e a gente se vê como esse ser universal. Então eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão da multidão. Me tocou muito quando você falou da Casa do Caminho, porque a gente sabe que a necessidade ela não é só física, né? Ela é a necessidade. A gente está aqui nos Estados Unidos e a gente sabe que a gente não tem como comparar, né? A necessidade do ponto de vista de carência assistencial, vamos dizer assim. Mas existem outras carências, né? A nossa própria carência dessa fome, né? A fome do evangelho, né? Vamos dizer nesse termo. E eu queria que você, por favor, muito obrigada, adorei sua palestra, falasse um pouco dessa questão da multidão, uma vez que a gente, sem fazer parte desse cacho de uva, a gente não vai dar fruto. Porque a função é a gente não ser a figueira, né, que secou. A gente tem que dar fruto, né? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu adorei seu sotaque. Muito bom. Olha, no grego, a palavra multidão chama-se pliton. Pliton. E o plural de multidão, que é multidões, é pliti. Pliti. E quando a gente pega o original dos evangelhos, em muitos lugares não aparece nem multidão, aparece multidões. E é bem estranho isso. Então, por exemplo, no Sermão do Monte, o que está escrito lá é pliti. Então, a tradução seria: e Jesus, vendo as multidões, subiu ao alto do monte e os ensinava, dizendo: bem-aventurados, tal. E essa discussão sobre as multidões do Sermão do Monte tem sido bastante discutidas, porque não havia só uma multidão no monte, haviam multidões. E se você for ler o Sermão do Monte, você vai perceber que o discurso muda de tom. Capítulo a capítulo ele muda de tom. O discurso não foi feito em capítulos, o discurso foi feito inteiro, e depois foi cortado em pedaços. E quando cortar, é exatamente onde muda a multidão. Existem 5 multidões envolvidas com o sermão. A primeira multidão é do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E todo um conjunto de falas consoladoras que ele vai fazer no capítulo 5. É todo consolação. O capítulo 6 não é mais consolador. É um conjunto de advertências para os ricos e poderosos. Não façais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem consomem. Não deem a esmola tocando trombeta. Então, é toda uma discussão voltada para aquela questão ligada ao egoísmo. Olha o lírio no campo, as aves no céu, não procurei todos os tesouros da terra. Então, isso tudo está no capítulo 6. É muito diferente do capítulo 5, é para outra multidão. O primeiro é para o discípulo, o segundo é para os ricos, é o egoísmo. E o terceiro capítulo também não é para os ricos, nem é para os discípulos, é para os sacerdotes. Não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Pode, porventura, o cego guiar o cego, não cairão ambos na cova. Essas discussões da hipocrisia, da falsa virtude, estão todas no capítulo 7. A sensação que dá é que ele falou uma parte do discurso para os discípulos, depois falou para os ricos, os poderosos, o egoísmo, e depois para os sacerdotes, sobre o orgulho, a vaidade. Não são as 2 chagas da humanidade? Então ele fala o amor, o egoísmo e o orgulho. Um para cada multidão. E o discurso acaba. Mas eu disse que são 5, e eu só falei de 3. A quarta multidão
É depois que o sermão acaba, eles estão no pé do monte, eles não conseguem subir. São os cegos, os aleijados, estropiados, que não conseguem. Mas eles ficam no pé do monte esperando que ele desça. Quando ele desce, ele cura ali embaixo já um homem na descida. Porque eles não eram capazes de subir, mas eles estavam até onde eles conseguiram subir no monte. Não deu para ir mais. Fizeram tudo que podia no padrão que eles poderiam oferecer. Então, nessas circunstâncias, a quarta multidão representa os estropiados. Aí o discurso acaba, o capítulo 7 termina e acaba o discurso. Mas falta a quinta multidão. A quinta multidão são os que não foram. Os que nunca foram para o sermão. Olharam, você está doido, você vai subir um monte, está louco, vou nada. O cara fala lá em cima, fala um monte de coisa, não. São os indiferentes, os que dormem espiritualmente. Porque os ricos, os poderosos sacerdotes, ainda que estivessem equivocados, foram para ouvi-lo, subiram o monte. Faziam parte da multidão que se esforçou para ouvi-lo. E os que ficaram embaixo? Os que ficaram embaixo não despertaram, porque os sacerdotes, os ricos, poderosos, estropiados, doentes, discípulos, foram tocados pela mensagem e certamente estão muito longe de nós. Os indiferentes que não subiram o monte, que faziam parte dessa multidão, somos nós, que ainda estamos por aqui tentando entender essa mensagem, que a gente ainda não conseguiu perceber na sua integralidade. Então, a mensagem do Cristo, ela vai para as multidões, e não para uma multidão só, porque ela tem vários matizes. E ela tinha o dom de oferecer-se para os diversos elementos. Suas parábolas, quando eram ditas, um personagem representa uma camada, outro representa outro, outro representa outro. Parábola do filho pródigo, o filho pródigo representa os errados que se consertaram. E o filho que ficou são os sacerdotes que viviam na casa do pai, mas não conseguiam comer sequer um cabritinho, porque não conseguiam se alimentar espiritualmente, enquanto aquele que aparentemente estava todo errado havia feito a sua grande descoberta e autoencontro espiritual. Muito bom, Jorge. Que linda essa resposta. Autoencontro espiritual. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para o Jorge? A Joana aqui, Jorge, não sei se você viu, mas ela agradece. Joana Barroso, falou muito obrigada, muitos aprendizados hoje, que ela é sua fã. Bom, então, se nós não temos... Jorge, você quer falar alguma coisa? Quero. Eu mandei para a Tayane 2 arquivos. Ela deve ter recebido aí no WhatsApp. Eu vi, Jorge. Um dos arquivos possui aproximadamente 1000 palestras, já todas organizadas por assunto. Sobre suicídio, sobre pena de morte, sobre casamento, sobre depressão, sobre assuntos das parábolas. Eu peguei todos os assuntos e organizei de maneira que fica até fácil para encontrar. As amarelas são para grande público, as verdes são para quem gosta de estudar espiritismo, e as azuis que estão no final são para aqueles que gostam de estudar as obras espíritas, os que gostam de estudar obras, estudo de obras. E elas estão todas catalogadas. Quando você clica no link, abre ou a live ou o áudio que tem esse conteúdo para ajudar. E mandei junto nesse mesmo arquivo existe um vademecum. Você escreve um assunto, ele te dá uma resposta das obras que tem, em que capítulo aquele conteúdo. E mandei um segundo arquivo, que é um tutorial, que ensina como usar. Ele tem muitos subprodutos. E aí, se você pegar o tutorial, ele vai te mostrando, isso aqui você pode consultar, aqui tem mapas mentais, aqui tem esquemas de palestras, aqui tem programações, tem um monte de assunto aí dentro. Tem um link para o Spotify, tem um monte de coisa. Então, deixei aí com você, aí você passa, Tayane, para eles, que aqueles que quiserem ter os assuntos catalogados, eu preciso muito fazer um estudo sobre, sei lá, transfiguração. Como é que eu acho? Aí você vai lá, procura mediunidade de transfiguração, está lá, clica, ouve, está lá a live ou o conteúdo já organizado. Bom? Perfeito, Jorge, obrigada. Eu acabei de encaminhar para as outras pessoas, para o grupo aqui que a gente tem. Bom,
Então, se nós não temos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu acho que nós podemos encerrar. E, Jorge, você gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Posso fazer, sim. Obrigada. Bom, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de misericórdia e doçura, que te debruças sobre as nossas histórias de vida há tantos milênios. Há tanto tempo estendes as tuas mãos misericordiosas, oportunizando a todos nós chances sucessivas para o nosso despertamento espiritual. Conferiste-nos ao longo do tempo a oportunidade de visitarmos os mais diferentes lugares da Terra, nos debruçarmos sobre os mais distintos livros religiosos e nos adornarmos com os hábitos das mais diversas religiões. Ao longo do tempo, Senhor, não tens te cansado de nos oferecer oportunidades para o despertamento das nossas almas para o propósito superior da vida. E ainda assim, mesmo encharcados de tantas notícias do mundo espiritual, os nossos corações seguem, indiferentes à tua mensagem, como que se dormíssemos diante da luz que tu representas para as nossas vidas. É por isso, Senhor, que neste momento que tu nos confere para que nós visitemos os teus evangelhos, nós possamos redefinir as nossas histórias de vida, identificando a tua presença nos nossos corações como se tu fosses o nosso divino pastor, como se tu fosses o cuidador das nossas almas, o anjo protetor dos nossos destinos, a alma que se debruça sobre a nossa para que aprendamos o caminho da felicidade. Dá-nos, Senhor, a condição de percebermos através da doutrina espírita, enfim, a majestade da tua solicitude e da tua misericórdia, em nos ofereceres tantas chances de nos colocarmos de pé diante da lei de nosso Pai. Por isso, Senhor, nós comparecemos diante de ti, para te agradecer por todas as oportunidades que tu nos concedeste, de podermos aprender o caminho da luz, seja pelas nossas alegrias ou pelas nossas tristezas. Queremos te dizer da nossa compreensão diferenciada hoje sobre o propósito das nossas lágrimas, a razão dos nossos sofrimentos, porque agora te entendemos como nosso bom pastor e queremos nos confiar a ti, Senhor. Independente da felicidade terrena que tenhamos, queremos usufruir da felicidade que se reserva às almas que se identificam com o bem. Queremos marcar contigo o compromisso de aceitarmos os desígnios de Deus nas nossas existências e te reconhecer como nosso mestre e tutor, para que as tristezas, os abatimentos e todas as negativas da nossa existência não se constituam mais motivo para que nos afastemos de ti. Iluminados pelo propósito da vida, percebendo que tu és o alimento dos nossos corações, nós te sentimos, Senhor, como roteiro, o caminho ideal para as nossas existências, a fim de que alcancemos a plenitude da luz e da vida. Para que tu nos coloques numa vida nova, para que tu nos ressuscites da escuridão em que vivemos e nos ofereças a vida do Espírito, ao te perceberes como sendo tu, Senhor, a verdade do amor, que nos reúne, que nos congraça, que nos faz sentirmos-nos como um grupo, como um cacho de uva que somos, ligados à videira verdadeira que tu representas,
para a majestade da vida que todos temos que viver. Pelos inúmeros ensinamentos que tu nos concedeste, pelas chances extraordinárias que tu nos concede de ressignificarmos as nossas vidas, nós te rendemos graças, Senhor, e te pedimos que abençoes os nossos corações, que ilumines os nossos melhores propósitos e que derrames a tua paz sobre as nossas almas, para que as nossas dores, as nossas dificuldades não se tornem mais fortes do que a nossa fé e a certeza de que tu nos pastoreias e nos levas, Senhor, a verdes pastos tranquilos, a lugares serenos, onde podemos descansar e repousar sob a tua proteção e a tua infinita paz. Que linda oração, Jorge. Nossa, agora eu vou até dormir melhor essa noite. Minha perna até parou de doer. Ai, Ana. Bom, então muito